Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo, direto aqui do Amazonas Atual, um pouco mais de 5 horas, iniciando esse bate-papo, voltando, na verdade, com o nosso Virando Jogo, episódio número 40. E hoje nós vamos abordar um tema super legal, que é empreendedorismo e geração de oportunidades. Então você que está do outro lado, você vai poder interagir com a gente e conversar um pouquinho, entender esse mundo dos negócios, qual a capacidade empreendedora que nós temos, por onde que nós podemos tatear esse mundo e ter oportunidades. E eu tenho 2 convidados aqui super especiais que daqui a pouco eu apresento para vocês, mas vamos falar um pouquinho desse tema que é super relevante e importante. O ato de empreender desempenha um papel muito crucial na geração de oportunidades, impulsiona a inovação, o crescimento econômico e a criação de empregos. Nós somos considerados o 4º país mundialmente reconhecido como empreendedor. Em sua essência, empreender envolve a identificação e aproveitamento de oportunidades para criar e desenvolver negócios bem-sucedidos. Imaginem vocês que o empreendedorismo é nada mais, nada menos que um motor essencial na geração de oportunidades. A mentalidade empreendedora, ela precisa de ser desenvolvida e muitas vezes falta um empurrãozinho para que você possa chegar lá. Marcada pela busca constante de soluções inovadoras, uma disposição para assumir riscos e habilidade para suprir necessidades, o que impulsiona negócios promissores e consolidados. O empreendedorismo no Brasil tem crescido de maneira acelerada ao longo dos últimos anos. Imagine você que só no ano passado foram abertas 7,2 mil empresas por dia. Nada mais, nada menos que geração de oportunidades, geração de negócios e consolidação de novas ideias. Um número muito significativo. Da mesma forma, à medida que você empreende, 85% dessas empresas fecham as suas portas nos 2 primeiros anos de vida. Quer dizer o quê? Que se você não tiver planejamento, se você não tiver foco, se você não tiver disciplina e rotina, você não consegue adentrar e permanecer nesse mundo empreendedor. E hoje nós vamos conversar, nós vamos falar aqui de 2 grandes empreendedores. Eu vou ter a oportunidade de conversar com o Dr. Henrique Montes Neto, CEO do Grupo Dentista do Norte, e também com o Dr. Luiz Felipe. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Tudo bem? Vamos se soltar, vamos entrar aqui no pique, no nosso esquema do programa. Eu vou virar a nossa ampulheta do tempo, que é o nosso relógio do tempo, para a gente poder conversar. E a ideia é trazer um pouco dessa experiência, dessa expectativa desse grupo de grande relevância hoje no Amazonas. E eu vou começar apresentando o Dr. Henrique Montes Neto. Ele é CEO do Grupo Dentista do Norte, é casado, formado desde 2007, é pai da Luísa e marido da doutora Aline Alves. E aqui vou fazer uma referência super importante. Também dentista e, segundo ele, é a melhor profissional de harmonização facial de Manaus. Ele é CEO do grupo há 15 anos e imagine só, o Grupo Dentista do Norte é o maior grupo de clínicas odontológicas da região norte. É um impulsionador de carreiras, gerando oportunidades de crescimento e empregabilidade. São mais de 250 funcionários e conta atualmente com 200 profissionais da área de odontologia. Já o Dr. Luiz, ele também é casado, tem 35 anos, é casado com a doutora Vanessa, que também é sua sócia. Tem uma filha de 6 anos, a gente não pode deixar de falar da Isis, que ela queria estar aqui, mas ele não trouxe. Isis, um beijo para você, na próxima vez que você vem com a sua mãe, que ela vai vir no próximo programa. Formou-se em odontologia em 2010, ano em que veio para Manaus buscar oportunidades. Em 2012, montou sua primeira unidade de clínica odontológica, que foi a Sorria Manaus, em sociedade com seus sócios, Dr. Henrique e Donizete. Hoje, ele faz parte dessa grande rede estabelecida em Manaus, das quais tem 19 dessas, ele é sócio das 36 unidades do grupo. Vale salientar as marcas Dentista da Família, Sorria Manaus e Mais Dentistas. Vamos lá, gente, vamos bater um papo, mas antes disso eu quero falar um pouquinho aqui da melhor água do Amazonas, que é a água Toia. É uma água que ela tem assim, ela traz essa sensação de satisfação com o maior pH da região norte. Então um abraço pessoal da Toia, o Renatão que está lá, nosso gerente comercial da Toia, a doutora Amanda, que faz parte da Toia Laticínios, um super abraço para vocês. E essa é a melhor água do Amazonas que você encontra em qualquer lugar, em qualquer supermercado, restaurante, mercadinho, você tem lá a Toia. E agora a gente vai começar a conversar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, o que motivou a se tornar empreendedores, né? Como que vocês identificaram essa oportunidade de negócio? Marcelo,
Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, depende do horário que cada um vai assistir, o programa foi gravado, né? E agradecer você pelo convite, né, de poder expor um pouco do nosso grupo, um pouco da história do nosso grupo aqui. Nós temos 15 anos, desde 2008, a nossa primeira unidade, né? Então agradeço o convite, espero poder esclarecer um pouco da nossa atividade em Manaus aí desde 2008, né? É um grupo que, de acordo aí realmente com o tema de hoje, né? Geração de oportunidades. É muito relevante, né? Pelo papel Sim. que vocês têm, né? Gerar primeiro emprego, tem muita gente que tem essa oportunidade, outros dentistas de outra região, então acho que é um tema que tem muito a ver com o negócio de vocês. Sim, nós somos o grupo hoje em Amazonas, que acho que a gente pode falar o único grupo, né, doutor, que gera oportunidade de emprego para pessoas de primeiro emprego, para profissionais que aí querem colocar em prática a sua parte técnica, seu conhecimento, né? Então a gente recebe ali todos os profissionais, independente de tempo de trabalho, independente de ter experiência ou não. Então, realmente, o tema empreendedorismo, geração de oportunidades, se encaixa muito bem para nós hoje, né? Doutor Henrique, antes da gente passar aqui uma pergunta para o doutor Felipe, mas eu achei interessante que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e o senhor falou quando o senhor chegou em Manaus, né? Chegou aqui, né? Veio para Manaus para conhecer Manaus e chegou ali no centro, ali, né? No centrão, e viu muita gente. Conta um pouquinho dessa história que foi interessante a sua fala, e eu acho que é importante a gente retratar isso, levar isso para os nossos telespectadores. Não, quando a gente fala que tudo que nós pensamos se concretiza, eu posso falar isso sem nenhuma dúvida, né? Desde a faculdade, formei em 2007, né? E eu sempre quis ir para um lugar grande, um lugar que tivesse realmente mais oportunidades, né? Então eu pedi tanto isso que Deus me deu, né? E eu saí de uma cidade mediana, pequena, 100 mil habitantes, né? E quando eu vim para Manaus, como eu contei agora há pouco, né? Primeiro lugar que me deixaram na rua Henrique Martins, no centro, eu olhei para aquele monte de gente. Era muita gente. É muita gente, na época que tinha os camelôs na rua, né? E eu olhei para aquilo e pensei, cara, é o que eu pedi, né? Então, não tinha o mesmo pensamento que tem hoje, claro, né? A gente vem evoluindo, são níveis e níveis que a gente vai passando na vida, né? São várias fases, né? Sim. Como eu gosto de falar para as pessoas. E quando eu vi aquele monte de gente, eu falei, nossa, aqui é uma ótima oportunidade, né? Então ali a gente já vira a chave e já pensa, realmente, não, aqui eu posso me estabelecer, exatamente. E eram outros tempos, né? 2008, ainda tinha aquela ideia de o norte é um lugar inacessível, o norte não tem oportunidades, né? Então, nessa hora que quem realmente pensa, quem quer crescer, ele vê o espaço ali, né? E coincidentemente eu cheguei na mesma oportunidade, no mesmo ano que você chegou em 2007, cheguei em 2008 em Manaus. E também na busca de uma oportunidade, e estou aqui de lá para cá, né? Não mais que sair daqui. Como diz o Manauara, comi o jaraqui e a gente não sai mais daqui. Exatamente. Quando a gente fala de crescimento e oportunidade, eu sou uma prova da oportunidade que o Henrique conseguiu trazer para a gente, para todos os dentistas e sócios que tem hoje em dia na empresa, que para ele ter o crescimento exponencial que teve a empresa, só consegue ter crescimento quando se gera oportunidade para outros. Porque se não tem oportunidade, a gente consegue crescer com teto limite. Chega uma hora que você não consegue mais ir, né? E se não tem oportunidade para as pessoas certas, existem pessoas certas? a gente forma, mas tem. Eu acredito que todos podem fazer o que querem fazer. Eu acredito que tudo é treino na vida. Tudo é... Claro, eu agradeço a quem me deu a oportunidade, mas só a oportunidade não resolve, né? Então você precisa se capacitar também ao longo da vida, mas realmente... São dois viés interessantes que vocês estão colocando, né? Um, assim, é a possibilidade de gerar oportunidade para quem está apto a querer essa oportunidade. E quem tem essa oportunidade precisa se capacitar, senão não consegue andar adiante. Exato. E pegando esse viés, doutor Luiz, quais são os desafios comuns, né, que empreendedores enfrentam na geração de oportunidade de emprego? O que é mais desafiador hoje? Gente, só de se tornar um empreendedor já é um grande desafio. São muitas contas, a responsabilidade de fazer o negócio ir para frente, as famílias que têm abaixo da sua asa dentro do empreendedorismo, a responsabilidade de lucro
de geração de valor para as outras pessoas. Assim, é uma lista tão grande que eu passaria a tarde inteira falando aqui para você. Mas acho que é a responsabilidade mesmo com as outras famílias que estão abaixo do negócio. Isso é interessante porque a gente acaba se tornando corresponsável, né? Você acaba assumindo essa corresponsabilidade, porque são tantas pessoas que dependem daquele dia a dia, dependem daquele emprego, dependem daquela oportunidade, que a gente acaba se tornando corresponsável. Mas tem algum ponto, né? O senhor falou muito bem a questão dos impostos, a questão da compra de insumos, quando você vai reformar, criar uma nova unidade, né? Tudo isso faz parte. Mas tem algum ponto assim, que seja muito significativo? Que o senhor enxergue como mais significativo? Que eu tenho uma percepção, né? Eu acho que é vocação. O empreendedor, ele já tem a alma de empreendedor. E dentro dessa alma ele precisa ter gente para somar com ele, né? E você captar pessoas, acho que é o pilar mais difícil. É um dos desafios maiores que tem em qualquer negócio, né? Ainda mais, não sei se eu posso dizer atualmente, a gente enfrenta uma outra fase, são outras épocas, né? Uma outra geração. Então, a gente tem, por obrigação, formar pessoas novas, né? Que se identificam com o seu negócio, né? E, respondendo a pergunta também, a maior dificuldade do empreendedor, a carga tributária no Brasil exorbitante. É absurda, né? E o Brasil ainda é um país que o empreendedor, ele é visto como um vilão, ele não é visto como uma pessoa que gera oportunidade, que gera recursos para o país, gera riqueza para o país, né? Então, infelizmente, o Brasil ainda tem essa imagem, né? Acho que são pontos que a gente precisa quebrar, né? Uma questão da carga tributária, que é muito grande, e o outro ponto importante que a gente está falando aqui é a escassez de pessoas, né? A gente tem uma escassez, e não é uma coisa só nossa. Por que muitos países estão adotando, né, algumas ferramentas, algumas práticas onde você utiliza a tecnologia como pilar? Exatamente pela escassez de gente. Você tem escassez de pessoas para trabalhar. Agora, no segmento de odontologia, você precisa de ter gente, né? Então, o que vocês estão fazendo para captar novos profissionais e eles passarem a fazer parte desse grupo tão grandioso que é o Grupo Dentista do Norte? Uma das coisas assim, que a gente tem muita sorte, a gente nessa trilha toda para a gente chegar até onde a gente chegou, a gente foi muito abençoado com as pessoas que entraram no nosso caminho. Que a gente não teria conquistado tudo que a gente conquistou sem ter ótimos dentistas, ótimos recepcionistas, pessoas que nos apoiaram para chegar até aqui. A gente está aqui como a cara do negócio, mas tem muitas outras pessoas extremamente fundamentais para essa empresa ter chegado aqui. A dificuldade, acho que é uma parte de triagem, a seleção de pessoas, que empreendedor ele começa fazendo por acerto e erro. Não tem muito treinamento antes de começar. Ele faz uma entrevista mal feita no começo, coloca uma pessoa pontual num cargo diferente, promove pessoas erradas. Assim, acho que isso é um problema, mas... É um grande aprendizado, né? Se torna um grande aprendizado. A gente vai criando o escopo com o erro. Perfeito. Mas assim, a gente teve muita sorte das pessoas que entraram no nosso caminho até hoje. Isso é muito legal vocês falarem, né? E acaba que a gente... Para você que está do outro lado, imagina só o seguinte: são dois jovens empreendedores, né, que ainda não chegaram nos 40 anos, que começaram aqui, entre aspas, do nada. Tem uma sociedade em 36 unidades de negócio diferentes e gerando oportunidades. E aí, quais são os pilares que eles estão colocando aqui como as grandes dificuldades? Primeiro, a carga tributária, que não existe nenhum incentivo pelo governo para que possa esse negócio alcançar novos voos, se não for pelo esforço próprio, investimento próprio, muitas vezes economizar para que possa gerar o negócio. E o outro pilar importante, as pessoas que fizeram parte do time são pessoas que cada um tem um papel significativo. E como o Dr. Luiz colocou, a questão de serem abençoados por fazer parte desse time, dessa família, que é esse Grupo Dentista do Norte. E olhando um pouquinho mais para frente, qual que é o significado do Grupo Dentista do Norte hoje na sociedade amazonense? O nosso grupo hoje, ele, sem dúvida nenhuma, dentro da nossa atividade, ele promove a saúde bucal da população. Nós temos aí uma média de atendimento, eu acredito que uma média de 70 mil atendimentos por mês. É significativo. Muito, né? Significativo, muito interessante. Então assim, a gente democratizou o acesso à saúde bucal. Aquela ideia antiga de que
só tem acesso à saúde bucal quem tem condições financeiras melhores, né? Isso aí ainda existe, infelizmente, mas o nosso grupo ele democratizou o acesso. Acho que a maior virtude nossa hoje é essa, né? Nós conseguimos fazer tratamentos de todos os níveis hoje, né? Então isso aí, dentro de um estado, dentro de um município, isso aí é significativo, porque a gente sabe que o governo, o estado, ele não consegue suprir essa necessidade. Isso É uma inviável. outra realidade. O senhor estava até contando um dado super interessante, que milhares de pessoas não têm acesso sequer aí ao dentista. São no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais tem dentistas, né? É uma média de 395 mil. São 71 mil clínicas, inscritas clínicas, né? E 55% dos brasileiros não vão ao dentista uma vez por ano. Então 55%. Esse papel é muito relevante. Atender 70 mil pessoas é um papel muito relevante. 27 milhões de pessoas nunca foram ao dentista. Nunca foram ao dentista. No Brasil. Então é um país que tem muitos profissionais, mas mal distribuídos, vamos dizer assim, né? Porque a nossa rede, nesses anos todos, acho que o CRO hoje em dia está uma média de 9 mil e pouco, aqui no Amazonas. Pelas nossas contas, assim, a grosso modo, já passaram pela nossa rede em torno de 2.300 dentistas, que, às vezes, como primeira oportunidade, para pegar a mão, para ganhar experiência, assim, isso aí, eu fazendo os cálculos, foi uma coisa muito grandiosa para nossa marca. Cerca de 30% dos formados já passaram por vocês, já estiveram com vocês. Sim. Aí, só, como o doutor falou, né, se não fossem as pessoas que atualmente, né, como é que eu posso dizer, tomaram frente junto, esse grupo não existiria. E aí, óbvio, um agradecimento para cada um deles, a doutora Vanessa, a doutora Pamela, a doutora Juliette, a doutora Camila, a doutora Maiara, a doutora Ana Paula, a doutora Carol, a doutora Ana Paula. Todos são fundamentais, né? Como o Luiz falou, nós estamos representando o grupo hoje. Não existe só o Henrique, de não pessoas, existe só né? o Luiz. Um corpo de sócios aí, de pessoas. E vale salientar, gente, que eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte da confraternização de final de ano do Grupo Dentistas do Norte. E assim, essa gratidão das pessoas ali participando, né? Salão lotado, mais de 400 pessoas, né? Aquele ambiente muito agradável, uma energia muito boa. Então acho que isso é o reconhecimento, é a troca, né? Acho que isso é importante para que possa ser um sustentáculo realmente e criar mais 36 novas clínicas. Foi uma festa muito legal. Muito legal, foi muito bom. Exatamente. Nós temos aí 36 unidades, temos planos de expansão e claro que ninguém cresce sozinho, né? Então, como falamos bem no início, né, o nosso grupo ele gera oportunidades. O profissional hoje que ele se identifica com o nosso sistema, que se identifica com a nossa forma de trabalho, dentro do grupo nosso ele tem possibilidade de crescer. Eu posso afirmar, doutor Henrique e doutor Luiz, que essa oportunidade gera uma parceria ganha-ganha? Com certeza. Sim. Isso é legal por causa que isso é bom, né? Até para o nosso telespectador entender que você não cresce sozinho, você precisa dividir parte do seu lucro, né? E que isso te dá a possibilidade de crescer mais, de alcançar novos voos. E aí eu quero fazer uma pergunta que que é importante. Muitas pessoas estão aí querendo escolher uma profissão, né? E a gente está falando aqui de empreender, se tornar empresário, mas vocês continuam sendo dentistas, né? Atuando na área da odontologia. O que lhe encantou para atuar, para querer essa profissão? Olha, essa pergunta eu estou até falando com o Henrique, é um pouco fora do contexto normal, que as pessoas geralmente são apaixonadas ou tem alguém na família. Sim, no nosso caso acho que não foi bem assim. O meu irmão tinha vontade de ser dentista. Foi uma coisa que já vinha dele, mas ele não exerceu. E eu já estava fazendo a faculdade de comércio exterior. Eu sempre fui mais para a pegada comercial, de negócio. E eu fiz eu fiz o Enem e me inscrevi porque é um curso concorrido. Muito concorrido. Daí eu passei, daí meu pai resolveu que agora você vai fazer. Você vai fazer. Eu tentei fazer as duas faculdades juntos, mas era de manhã, de tarde, de noite na faculdade, eu não consegui manter as duas. Daí depois você começa já a pegar intimidade com a odontologia, assim, é um curso muito agradável, muito legal, você cuidar da saúde das pessoas. Daí foi lá que eu escolhi continuar. E com essa veia empreendedora, eu dei continuidade depois nos negócios. Como ele falou, eu também tive um pouco de... como é que eu posso dizer? Não foi minha primeira escolha.
meu sonho sempre foi para o Exército. Queria ir para o Exército. E olha como são as coisas da vida, né? Como eu falei um tempinho atrás agora, tudo que nós pensamos realmente se concretiza, né? Se for da vontade de Deus, claro. Sim. E eu sempre quis ir para o Exército. E estudava e chegou uma hora que não dava mais. Eu falei, eu não vou estudar mais para isso, não está dando certo, eu não vou mais, né? E eu tentei, aí resolvi fazer odontologia, por influências também. Conhecia dentistas, né? Um grande amigo do meu pai era meu ortodontista na época, era meu dentista, então eu observava bastante, conversava com ele e falei, eu gostei, isso aqui eu acho que é interessante, é uma opção. E fui fazer o curso. Quando eu formei, eu me alistei pelo Exército para vir para Manaus como dentista. E não deu certo. Não deu certo. E aí, 1 ano e meio depois, para onde que eu tive a oportunidade de vir, né? Manaus. Então, eu acho que isso já estava no meu roteiro mesmo, né? Então, Já estava na rota, foi exatamente. Só assumir a bússola e seguir o caminho. Gente, o papo tá super legal, tá super interessante. Eu vou convidar vocês agora para tomar uma aguinha da toia, né, para vocês descansarem um pouquinho. E enquanto isso, eu quero chamar a tua atenção para nossas vagas de emprego, que são super legais. Estamos iniciando aí o ano, passou o carnaval e agora não tem mais jeito de ficar esperando, ficar aguardando, né? O jeito é trabalhar mesmo, só faltam 10 meses, daqui a pouco tem 10 meses para o final do ano, a gente já está chegando daqui a pouco no meio do ano, aí nós temos lá o Boi Bumbá. E por falar em Boi Bumbá, quero fazer um comentário aqui, como está sendo a participação da Isabelle, né? Vocês viram como está legal? Ela está lá representando o Amazonas, representando os 2 bois e com uma participação super legal. E ontem eu estava vendo aqui, Ana, apareceu aqui no meu Instagram, ela chorou na hora, teve uma história de uma carta lá, que a família dela mandou e ela não leu a carta. Mas eu acho que aquela menina que triturou a carta dela, acho que ela vai embora. Né? Acho que ela vai embora hoje, né? Inclusive. Mas voltando para cá, é bom para a gente dar uma descontraída no assunto, para a gente chamar a atenção como é importante a nossa cultura e que o ano já está andando e a gente precisa, quem está desempregado, é hora de arrumar um emprego. Então vamos para nossas vagas de emprego. E você que está buscando uma oportunidade de colocação, recolocação, o momento é agora. Você pode ver as nossas vagas que vão aparecer na sua tela e apontar a câmera do seu QR Code para essa vaga e se candidatar. É importante salientar que você vai passar por um processo seletivo, não tem a garantia de empregabilidade. Por quê? Porque depende do seu desempenho e dos critérios de cada vaga e de cada contratante. Esse é um espaço totalmente gratuito, uma prestação de serviço do Virando Jogo. Então vamos lá, você que é atendente para o segmento de alimentício, você que está buscando a primeira oportunidade, você que quer ter passar a ter essa familiaridade na área de alimentação, é uma vaga super interessante. Por quê? Porque é o primeiro emprego. Então essa empresa, ela está dando a oportunidade para você que é atendente, para que você possa atuar no segmento alimentício. E você pode participar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou através do telefone WhatsApp 98590-4300 e enviar o seu currículo e você se candidata a essa vaga de atendente para o segmento alimentício. A segunda vaga que nós temos é você que está atuando, está estudando, que é estagiário na área de administração. Então eu faço lá o curso de administração, eu quero estágio. Então você vem com conhecimento e você vai ali adquirir a prática. Você vai unir conhecimento e prática, teoria e prática ao mesmo tempo. Então é uma vaga de estagiário do curso de administração e legal e mais interessante, que é uma vaga remunerada. A terceira vaga que nós temos hoje é a de gerente operacional, para você atuar em Manaus ou em Boa Vista, né? São 2 vagas, na verdade. É um contratante, é uma empresa de grande porte, é uma empresa regional de grande porte, e ele precisa de um gerente operacional. Aquela pessoa que tenha vivência na área operacional, que saiba delegar tarefas, que tenha vivência na gestão de equipes, que já esteve à frente liderando equipes, que vai entrar na área de operação. Preferencialmente formado na área de engenharia de produção, engenharia elétrica ou engenharia mecânica, para que você possa dar o seu melhor e crescer junto com essa organização. Então, gerente operacional, não perca essa oportunidade. Temos 2 vagas de vendedor para Manaus e também vendedor para Boa Vista. Então, nós temos um cliente que está expandindo a sua operação e na área de vendas, você precisa saber se relacionar com o público. É importante que você tenha uma boa comunicação, que você tenha experiência acima de 6 meses na área, que você saiba ter a capacidade de se comunicar e expor bem o seu produto e de negociação. E a comunicação é essencial.
esse cliente também exige que você tenha o pacote Office, você tenha conhecimento do pacote Office que você vai utilizar e tenha habilitação para que você possa visitar clientes. Preferencialmente que você tenha também condução própria. Então essas são as nossas vagas de emprego no nosso Virando o Jogo de hoje. E você pode se candidatar no 98590-4300. Envie o seu currículo agora. Não é para mim, é para o meu irmão, para o meu primo, para o meu sobrinho, para minha filha. A oportunidade está aí. E um detalhe importante, se você é empreendedor e tem alguma vaga no seu negócio, manda para a gente, que também não tem custo algum, e nós vamos anunciar aqui qual a vaga que você tem disponível e nós vamos encaminhar o currículo para você assim que chegar esses currículos. Beleza? Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso programa. E aqui é o Virando o Jogo, que estamos aqui no episódio 40. E hoje eu estou conversando com essas duas feras da odontologia, que são empreendedores, empresários, fazem parte do Grupo Dentista do Norte, com 36 clínicas espalhadas por Manaus e algumas cidades do Amazonas. Nós temos no interior Duas em Itacoatiara e uma em Iranduba. Itacoatiara e Iranduba, ou seja, tem uma capilaridade muito legal. Qualquer região de Manaus, se você quiser, você pode ser atendido e você pode fazer lá o seu tratamento, você pode fazer a sua avaliação e ter um atendimento de qualidade. Nós conhecemos o Grupo Dentista do Norte, eles prezam muito pela qualidade, pela humanização, pela boa tratativa, pelo acolhimento das pessoas. Então conheça que você não vai se arrepender. E falando nisso, eu vou voltar aqui no nosso bate-papo e perguntar para vocês o seguinte: quais são os principais traços de personalidade que vocês acreditam ser importantes e essenciais para um empreendedor bem-sucedido? Resiliência. Ele precisa saber se adaptar aos diferentes tempos, vamos dizer assim, né? E muita resistência, porque ele vai pensar em desistir várias vezes. Principalmente nos tempos mais difíceis, né? Eu imagino como que foi o negócio de vocês no tempo da pandemia. Na pandemia, nós tivemos que agir rápido. Infelizmente, funcionários, 70% foram demitidos, né? Isso foi tudo calculado. Agora, por outro lado, enquanto outros profissionais, né, fechavam as portas, não conseguiam manter os seus negócios, na pandemia, apesar da dificuldade, foi o período que nós mais crescemos. Foi o período que nós inauguramos 6 unidades. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Olha, e ampliamos 2. Então, quando eu falo de resistência, eu acho que não tem exemplo melhor do que esse, né? Perfeito. Não tem. Um trabalho muito difícil, porque a gente tinha que passar coragem para todo mundo, enquanto a gente estava se cagando de medo. Porque o negócio crescendo, a gente já estava com os compromissos de montar novas unidades e para tudo. Mas tem que fazer, não tem mais como parar. Quando você assume não tem retorno, objetivo, né? Não tem como voltar. A gente não pode chegar lá com fraqueza para a equipe, para os outros. Tem que mostrar que vai dar certo, mesmo se pensando como. Mas deu certo. Então, quando a gente fala de quais principais traços, eu não consigo pensar de outra forma. Principalmente a resistência, né? Muita gente desiste por coisas até menores, né? Então, durante esse período, inaugurar 6 unidades, né? E ampliar mais 2, claro que podem vir tempos mais difíceis, mas até o momento acho que esse foi o pior de todos. Foi o maior desafio de vocês. Foi no mundo todo, no Brasil todo. Então, a gente passou por isso. Isso só mostra o tanto que o nosso grupo é sólido, que tem história, né? E tem credibilidade. E essa envergadura, né? De estar aí há quantos anos no mercado? Mais de 15 anos. A primeira unidade, dia 15 de julho de 2008. 15 anos. E dentro desses 15 anos, obviamente que vocês foram evoluindo, foram crescendo e chegaram até hoje. Como que é a forma de atender e quais os serviços que nós podemos falar para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes, que o Grupo Dentista do Norte tem disponível hoje? Quais são os serviços, tratamento, o que ele pode ter acesso se ele for a uma clínica de vocês? Assim, pode parecer clichê, mas o atendimento nosso é extremamente humanizado. Por se tratar de uma clínica popular, a gente tem essa obrigatoriedade de saber que tem público que não tem entendimento completo do que está sendo servido ali. Tem que fazer explicar que tem custo do mesmo jeito. Assim, e a gente, como a gente atende muita gente, a gente precisa saber explicar as situações de espera, que não é SUS, mas é pago, assim. É extremamente humanizado o nosso atendimento. Mas o tratamento que ele tem lá, por exemplo, se ele quiser fazer, hoje está na moda e todo mundo quer fazer lente, né? Quer colocar implante. E essas lentes aí que o pessoal fala que harmonização facial também tem?
Cara, Fazemos todos todos os procedimentos. dos mais simples aos mais complexos. E isso aí é um dos diferenciais que nós temos, né? Meio do ano passado para cá, teve um boom muito grande na procura de facetas e implante, que são os procedimentos que assim, a gente entende como o ticket médio mais alto. E sim, teve uma procura muito grande. E que as pessoas clínicas. É o sonho de todo mundo, né? Todo Exatamente. mundo quer fazer essa harmonização, todo mundo quer colocar faceta, todo mundo quer colocar lente, todo mundo quer estar com um sorriso bonito, né? Com os dentes branquinhos, ali parecendo um Mentex, né? Quer fazer Mas um esse é o grande clareamento. sonho, clareamento. E acham que não tem condição, às vezes, de fazer. Então, o nosso grupo entra nessa Esse parcela acesso. da população. Bacana, né? isso é muito legal porque tá falando para o nosso telespectador o seguinte: se você quer uma solução odontológica, você pode procurar uma das clínicas do Grupo Dentista do Norte. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês: como que vocês fazem para unir qualidade e baixo custo na prestação do serviço odontológico? Como que é essa matemática? Isso aí é um debate eterno, né? Dentro da profissão, em conversas nossas, né? E não tem milagre quando a gente presta serviço, quando é um comércio. Nós temos um acesso muito fácil a fornecedores, né? Então, devido à demanda nossa de atendimento, nós temos negociações que são melhores do que... O volume de vocês proporciona uma capacidade de negociação maior. Nosso poder de compra é maior para negociar para uma rede. E sem cair a qualidade do atendimento, que é o primordial, né? Hoje todo cliente, né, todo paciente, ele busca essa comodidade, ao mesmo tempo qualidade e a segurança, né? Exato. A segurança é super importante, principalmente uma área tão sensível que é a saúde bucal. Assim, nossas clínicas a gente tem um cuidado muito grande. A maioria das unidades, a gente faz questão de deixar a esterilização exposto à recepção, para que todos os pacientes possam estar vendo de fato o processo de esterilização à amostra, para ver que está tudo sendo feito dentro dos padrões de qualidade efetivo. Isso é bom, isso é interessante, por causa que mostra realmente o compromisso e a seriedade do negócio. Vou chamar vocês para tomar mais uma aguinha toia gelada, e eu quero falar com você que está do outro lado sobre a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que existe na região norte. A Academia de Líderes você pode acessar agora através do nosso site www.ibvv.com.br. São 5 módulos onde nós falamos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós falamos sobre ferramentas de gestão. No terceiro módulo, sobre a importância da sua marca pessoal, como que você deve se apresentar, se vender, como é importante você se comunicar bem e levar bem a sua marca pessoal. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócio, negócios disruptivos e com novidades que nós fizemos agora de Nova York, estivemos lá na feira, na NRF, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E no quinto módulo, nós falamos sobre plano de negócio e planejamento estratégico. E, obviamente, quando é um projeto in company, um projeto direcionado para a empresa, nós modelamos ele de acordo com a cultura e a necessidade da empresa. Então, acesse agora o nosso site www.ibvv.com.br e você pode saber um pouquinho mais sobre a nossa Academia de Líderes. Pessoal, estamos chegando ao final e daqui a pouco a gente vai vir aqui para o nosso Vai e Vem. Antes do Vai e Vem, com o Dr. Henrique e o Dr. Luiz Felipe, que são sócios da clínica do Grupo Dentista do Norte, eu quero te dar uma dica de livro super legal, que é um livro super interessante, que eu tive a oportunidade de conhecer e ler, que é O Estrategista. E esse livro é voltado para a liderança. E hoje uma coisa que nós temos é a escassez de líderes. Qualquer ambiente, qualquer negócio, qualquer empreendedor que você converse, faltam líderes para liderar o negócio, para estar à frente, para tomar decisão, para guiar, para ser o exemplo. E o estrategista, ele traz para você uma visão de você ser um líder que possa ajudar a crescer e a criar uma empresa, criar o seu negócio. A Cíntia Montogomineri, ela escreveu esse livro para convocar todos os líderes a reassumirem seu papel de estrategista. Como é importante você ser o estrategista, como é importante você estar dentro do negócio e você definir uma estratégia para que você possa chegar nos seus objetivos. Sempre com um bom plano de negócio, sempre com um bom planejamento e com rotina e disciplina. Tudo isso é abordado de maneira muito lúdica, muito especial no O Estrategista. Você pode encontrar nas melhores livrarias e também através do site de algumas das melhores revendedoras de livro que nós temos por aí. Fora isso, estamos aqui no Amazonas Atual, que é o maior site de notícias. Estamos aqui nessa estrutura fantástica, esse ambiente acolhedor do Amazonas Atual.
onde você pode ter as melhores informações, um site de notícias, mas aquelas notícias que trazem para você credibilidade, e aqui não tem fake news. E eu quero falar agora, quero te chamar a tua atenção e olhar para você com muita atenção e te convidar para agora você se inscrever no nosso evento super especial que nós estamos trazendo a partir do dia, que será no dia 6 de março, às 17 horas, no Soberane. É um evento fechado para convidados, então se você quiser se inscrever, você vai passar por um processo de inscrição e o nosso time vai fazer uma triagem e vai convidar você para que você possa participar desse evento. Esse evento nós vamos retratar tudo o que aconteceu na NRF, que é o maior evento de varejo mundial, que acontece todos os anos em Nova York, e nós estamos na 114ª edição desse evento, ou seja, já tiveram 113 edições anteriores. E esse ano nós tivemos alguns encontros super legais, né, com empreendedores, empresários. Nós tivemos a palestra do Magic Johnson, tivemos a palestra do presidente da Target, o presidente do Walmart, a VP da Walt Disney e muitos outros. E nesse evento eu vou dividir o palco com o Marcelo Napolitano, que é da Colabcel, que é um parceiro nosso de negócio, e nós vamos ter mais 2 palestrantes super interessantes que vão fazer um talk. Um é o Samuel Souza, que ele vai falar sobre tendências das redes sociais para 2024. E a outra é uma pessoa muito especial, que é a Ingrid Frasch, que ela é perfiladora de perfis. Ela é uma pessoa que traz ali toda uma pegada voltada para a marca pessoal, a questão da inteligência emocional. Então nós 4 vamos dividir esse palco no dia 6 de março, 17 horas. Temos pouquíssimas vagas e você que é empreendedor e empresário, é o local certo para você fazer network, estar a par das maiores tendências de varejo, sobre liderança, tecnologia, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e outros temas que nós vimos na NRF. Então se inscreva agora, através do 98590-4300, você pega informação com as nossas atendentes e também pode ir nas nossas redes sociais, @ibvv.br e também no meu Instagram, @marcelo.salum. E eu vou retornar aqui com o Dr. Henrique, com o Dr. Felipe, para a gente fazer agora o nosso vai e vem. Esse vai e vem são perguntas rápidas, né? A mesma pergunta para os dois e a gente vai ver o que vai dar esse negócio aqui. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Uma aventura. Uma aventura. Eu vou ter que concordar com a mesma palavra, aventura. A gente entra sem saber nada e vai... E vai indo, vai aprendendo. Vai aprendendo. Montanha russa. Boa definição. A aventura foi boa. Essa ninguém tinha falado aqui ainda. Boa, doutor. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A ser grato pelas oportunidades que te trouxeram até aqui. E o senhor, doutor Luiz? Sempre acreditar em Deus, antes de qualquer coisa. Sua maior alegria? Minha família. Minha família, minha filha Luísa. Seu diferencial? Eu acredito que eu sou muito analítico antes de agir. E quebra paradigmas, né? Está aqui é o paradigma. Demais. Quebra paradigmas. Por isso agradeço muito a oportunidade, realmente. Criatividade. Bacana. Qual o legado que vocês querem deixar para a humanidade? Essa pergunta é difícil, né? Qual o legado? Um pouco um resumo do que eu falei. Sempre acreditar em Deus antes de qualquer coisa. E trabalhar muito é o fundamental na vida. Nada é feito sem esforço. O meu legado é viver com alegria. A gente trabalha para ter alegria. Se o trabalho perde alegria também não faz mais sentido. Tem que ter alegria, estar em família, mas tem que ser um momento alegre. Esse momento que com você está sendo um momento muito alegre para mim. É isso, tem que viver com alegria. É o legado que eu quero deixar. Quem lembra de mim, ver uma pessoa alegre. Antes de eu perguntar quem são eles, eu quero fazer aqui uma ressalva, que ambos fazem corrida, né? Agora são atletas, né? Eles são atletas muito resilientes, né? E a gente estava conversando aqui que eles vão fazer agora uma corrida de 100 quilômetros, né? E aí eu perguntei, como que tem essa resistência? E o doutor Henrique deu uma resposta muito boa. Eu queria que o senhor repetisse essa resposta. Eu falei que quando a gente entra no mundo da corrida de rua, nós vamos aumentando nossos desafios de acordo com os nossos problemas, né?
Então, o Marcelo falou que corre 5 km hoje, agora há pouco já falou que vai correr 8,5. Daqui a pouco ele tá junto lá no 100. Ou seja, à medida que a gente tem problema, a gente vai aumentando o KM. Porque é fundamental cuidar da saúde, isso é fundamental. Né? A gente não falou dessa pergunta, e antes da gente ir para a questão final, é muito legal, né, ver vocês assim conseguindo combinar trabalho, que não é pouco, né, estratégia e qualidade de vida, né? Como que foi essa virada de chave? Acho que foi necessidade mesmo. A saúde foi sentindo que o corpo estava pedindo, a demanda de trabalho estava sobrecarregando emocionalmente e fisicamente. A gente conseguiu adequar isso dentro do horário que dá e isso melhorou tudo. A cabeça para o trabalho, o relacionamento com a família foi uma peça fundamental. Bacana. Eu não posso dizer que foi uma escolha voluntária, no meu caso, né? Até foi, mas no período da pandemia eu acabei contraindo o Covid, fiquei internado na UTI durante quase uns 15 dias, né? E alguns meses depois, assistindo uma palestra, me caiu a ficha, né? O que eu estava fazendo com a minha vida, né? Então depois disso, comecei cuidar mais da minha saúde, né? Porque se a gente quer trabalhar bem, a gente precisa ter saúde. Se a gente quer cuidar da família, quer estar bem com a família, a gente precisa ter saúde. Então a saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Se quem põe o trabalho em primeiro lugar realmente em algum momento vai se arrepender um pouco, né? Porque tem que ter uma ordem na vida ali. Então minha escolha não foi muito voluntária, não. Depois de passar por problemas graves, né? Eu tive que dar um estalo ali na mente para realmente mudar um pouco os hábitos, né? Isso é bom, isso traz para a gente mais um aprendizado e mais um conhecimento. Para a gente finalizar, quem é Dr. Luiz Felipe? É uma pessoa muito alegre, criativa, que cuida da família, que ama o trabalho e que corre muito. Dr. Henrique Montes Neto. Quem é Dr. Henrique Montes Neto? É um cara de 39 anos, faço 40 agora, dia 30 de março, né? E vivo pela minha família, minha esposa, minha filha, que nos piores momentos me ajudaram, né? E trabalho muito, pretendo continuar trabalhando muito mais, né? Cuidando muito mais da minha saúde e vivendo com alegria também, né? Legal. Gente, eu quero agradecer, doutor Luiz, doutor Henrique, por esse bate-papo, por essa conversa boa, por esse ensinamento, por essa troca. Dizer que o nosso objetivo é a gente poder trocar, poder conversar. Aqui tem um script, mas ao mesmo tempo a gente é muito espontâneo, que o objetivo é a gente levar para você que está do outro lado conhecimento, informação e oportunidade de você melhorar a sua visão, de você crescer, de você pegar esses exemplos aqui. Imagine só, você começar do nada e hoje você ser sócio de 36 clínicas. Você começar do nada e dessas 36 você está em 19 unidades. Imagine só, você começar do nada e você ter objetivo, resiliência e muito trabalho. Trabalho é a força motriz e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida, ter a família e acreditar em Deus. Foi isso que esse é o grande resumo desse bate-papo com esses dois empresários, Dr. Henrique Montes Neto e Dr. Luiz Felipe, do Grupo Dentista do Norte. E para você do outro lado, meu muito obrigado. Até a próxima terça-feira, às 17 horas, com mais um Virando o Jogo. E você que é empreendedor, não esquece, entre em contato com a gente. As últimas vagas para o nosso evento super legal. E um detalhe, o evento é presencial e gratuito, mas serão selecionados aquelas pessoas que vão estar com a gente para a gente dividir esse conhecimento. Forte abraço e até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.